Oi, eu sou o Flávio Ermolim. Hoje vamos falar sobre drywall, mas antes, se inscreva aqui no canal para acompanhar novos conteúdos. A gente está aqui hoje numa obra, numa das obras que eu estou executando. Nessa aqui é o caso da arquiteta Letícia. E a gente está aqui na sala, ali é o quarto, e ela criou aqui uma parede de drywall que vai separar a sala do quarto, onde vai ser feito um closet, né? E hoje o que a gente vai falar um pouco aqui é sobre como calcular a quantidade de material que a gente vai usar para fazer esse drywall, tá? O drywall, ele tem, é composto por montante, guia, a placa. Você pode usar dentro das placas a lã de rocha para fazer uma proteção acústica e depois os acessórios, parafuso, fita e massa para dar acabamento, tá? Como é que a gente começa a fazer isso? Toda a parede de drywall, ela precisa de uma guia embaixo e de uma guia em cima, aonde vão ser colocados os montantes. Na hora de colocar os montantes, você sempre tem um montante no início, um montante no fim e ao longo da extensão da parede, você tem montantes a cada 60 centímetros. Mas Flávio, o que é um montante? O montante é uma peça vertical que serve para estruturar as placas. Quando você vai colocar uma placa e vai parafusar ela, ela tem que ter aonde ser parafusada. E esse montante serve para isso. Sabendo agora o que é um montante, então você tem um montante no início, um montante no final, e ao longo da parede, a cada 60 centímetros, você vai colocar um montante, tá? Essa placa de drywall, a cada 60 centímetros, você vai parafusar ela. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, essa parede aqui é uma parede que ela tem 6,60 metros de comprimento e 3 metros de altura. É importante a gente falar sobre a altura. Por que essa parede ela tem 3 metros de altura? Porque, apesar do gesso aqui estar com 2,60 metros, é importante que a gente faça um rasgo no gesso e passe com ela até ela ficar presa na laje. Qual é a importância disso? Quando você passa e ultrapassa o gesso e prende ela na laje, você está evitando que exista qualquer tipo de comunicação, de ruído ou de cheiro da sala para o quarto, porque você interrompeu essa passagem passando pelo teto. E aqui está calculado 3 metros de altura, tá? Já por padrão, o montante e a guia que eu falei no início tem 3 metros de comprimento. Então, nesse caso aqui, vai ficar até mais fácil de calcular, porque o montante já tem 3 metros. Então, ao longo de 6,60 metros, fica fácil até nesse caso de calcular, como a gente tem de 60 e 60 centímetros, né, um montante, então a gente tem 11 montantes para serem colocados aqui, mais um no início e mais um no final. Então temos 13 montantes nesse caso dessa parede. Guia tem 3 metros de comprimento, a guia que vai no piso, que é a mesma que vai lá na laje, lá em cima. Como nós temos 6,60 metros, é como se a gente precisasse aqui de praticamente 3 guias, sobrando ainda material, e 3 guias em cima, ainda sobrando um pouco de material. Então a gente considera a princípio 6 guias, 3 embaixo e 3 em cima. Agora vem as placas, né? As placas não é tão fácil de calcular, porque a placa, ela tem, por padrão, uma placa standard, ela tem 1,20 m de largura por 1,80 m de altura. Então, normalmente, a gente faz uma espécie de um rascunho para tentar entender qual vai ser o melhor aproveitamento dessa placa. Vamos lá. Uma maneira fácil da gente entender nesse caso aqui também, que eu estou falando de 3 metros. Se você pegar uma placa de 1,80 m nesse sentido, e você depois virar a placa com 1,20 m e colocar na parte de cima, você vai conseguir um bom aproveitamento, porque você tem 1,80 m mais 1,20 m, que dão exatamente 3 metros. Então, com isso, você já sabe que você vai ter uma fileira de placas na vertical e lá em cima uma fileira de placas na horizontal. E aí você pega
6,60 metros divide por 1,80. Desculpa, ela está na vertical. 6,60 metros e divide por 1,20. Você vai ter uma quantidade de placas. E em cima, a mesma coisa. Só que, como ela está na horizontal, você vai dividir por 1,80. Então, você vai ter a quantidade de placas que está em cima. Com isso, você fechou um lado da parede. Você dobra essa quantidade de placas porque você vai fechar o lado de dentro da parede. Com isso, você calculou a parte maior de materiais que tem na parede, que é guia, montante e placa. Fora isso, você tem os parafusos que você vai usar. Você tem a fita, que vai fazer o fechamento da emenda entre placas, e a massa para dar acabamento. Isso normalmente, o cálculo é muito relativo, porque a caixa de parafuso você compra, o parafuso você compra em caixa, a fita você compra em rolo e a massa você compra também em balde. Então, para uma parede desse tamanho, normalmente você vai usar uma unidade de cada acessório desses. E essa foi a dica de hoje. Se inscreva no canal para acompanhar novas dicas.